Eu já vou começar te dando um spoiler desse vídeo. Ele matou a Ângela Diniz e confessou o crime. O nome dele era Raul Fernando do Amaral Street, um cara também da alta sociedade conhecido como Doca Street, um bonitão, assim como a Ângela era muito bonita. E o crime aconteceu na paradisíaca Praia dos Ossos, em Búzios. O crime abalou a alta sociedade brasileira da década de 70 e teve reviravoltas, teve plot twists inacreditáveis. Mas como toda história teve um início, eu vou começar te contando a história da trisavó do Doca Street, a Baronesa de Campinas. Eu peço que você se inscreva no canal, escreva aqui nos comentários o que você acha dessa história, que história você gostaria que a gente contasse, buscasse algumas informações sobre o passado de personagens, enfim, fica à vontade aqui nos comentários. Como vocês gostaram da última história, que é a história dos parentes da mulher da casa abandonada, eu fiz uma outra história agora, eu também estou contando uma outra história baseada num podcast que eu ouvi recentemente, que é o podcast chamado Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que conta justamente do assassinato da Ângela Diniz, da socialite linda Ângela Diniz, por Doca Street. Foi um crime muito, muito famoso na década de 70, e ouvindo esse podcast me deu a ideia de falar dessa história. Bom, quem foi a trisavó de Doca Street? Maria Luzia Nogueira de Souza Aranha foi a segunda baronesa e primeira viscondessa de Campinas. Ela nasceu em Ponta Grossa em 1797, quando ainda era província de São Paulo. Foi uma mulher importante na região de Campinas, onde ela herdou grandes extensões de terra de seu pai e também de seu marido. Nascida na fazenda Taquaral, que era um engenho de cana e depois viria a se tornar uma plantação de café na província de São Paulo, no lugar que depois veio a ser o estado do Paraná. Em 16 de junho de 1817, a trisavó de Doca Street casou com seu primo, o coronel Francisco Egídio de Souza Aranha, o trisavô de Doca Street, dando início à tradicional família Souza Aranha. Com esse casamento, as famílias juntaram suas riquezas e iniciaram um verdadeiro império do café, com muitos escravizados, e eles também possuíam dinheiro a prêmio, ou seja, era uma espécie de procto-banqueiro, de agiotas. O casal foi pioneiro na cafeicultura em São Paulo, na região de Campinas, sendo os primeiros exportadores brasileiros de café. Eles tiveram 11 filhos, dentre eles a dona Gertrudes Egídio de Souza Aranha, a bisavó do Doca Street. Ela se casou com Francisco Emílio Pompeu do Amaral, o bisavô de Doca Street. Francisco Emílio Pompeu do Amaral foi um grande cafeicultor, mantendo os negócios da família, e foi um dos maiores capitalistas de Campinas. Em uma dissertação de mestrado que eu achei na internet, da Fernanda Sabarim, intitulada Capitalistas em Campinas, ela cita um processo criminal de 1880, onde aparece o bisavô do Doca Street, ajudando na captura de um quilombola. Havia vários quilombos se formando novamente na região de Campinas, nesse finalzinho de século XIX, de escravizados corajosos que buscavam sair daquela condição e fugiam dos engenhos não mais, mas das fazendas de café da região de Campinas, fugiam e formavam quilombos. E os donos de fazenda morriam de medo desses quilombos, morriam de medo de isso incentivar ou influenciar aqueles que ainda estavam escravizados trabalhando na lavoura de café. Bom, a Gertrude e o Francisco tiveram 13 filhos. Dentre eles, Raul Pompeu do Amaral, que é o avô de Doca Street. Ele se casou com Isabel Bueno Nogueira, a avó do Doca. O senhor Raul Pompeu e a dona Isabel, os avós do Doca, tiveram 3 filhos. Entre eles, Cecília Pompeu do Amaral, a mãe de Doca Street, que se casou com Luiz Gustavo Street, o pai de Doca Street. O pai do Doca Street foi um cara decente, foi um cara digno, foi muito importante para a indústria de São Paulo, foi muito importante para a Fiesp, foi um dos fundadores da Fiesp. E também, apesar de ser um industrial, apesar de estar no sindicato patronal, ele foi uma das peças mais importantes para a fundação dos sindicatos, dos funcionários, dos sindicatos organizados. Ele defendia o direito de greve, ele era um cara muito humano, muito, muito consciente. O pai de Doca Street foi um cara sensacional. Ele era neto de um britânico com uma brasileira e se formou em medicina em 1886. Mas como todo bom descendente de britânico do século XIX, ele logo foi, mesmo depois de formado médico, ele foi investir no mercado têxtil, na indústria têxtil, montando fábricas tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, na região do Brás. Ele construiu uma vila para os funcionários da indústria têxtil dele morar, que era um avanço para a época. Ele construiu uma creche dentro dessa vila para que as crianças dos funcionários pudessem estudar. A convite de Roberto Simonsen, em 1936, o pai do Doca foi ser consultor técnico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, da qual foi fundador e integrante da primeira diretoria. E agora é que vai começar a história, agora é que vai começar a história que vocês estão esperando. O Dr. Luiz Gustavo Street se casou com Cecília Pompeu do Amaral. Sim, a Cecília, herdeira lá dos barões de Campinas, dos barões de café de Campinas,
que eu contei no início a linha genealógica dela. E eles tiveram 2 filhos, Luiz Carlos Street, mais velho, conhecido como Caco, que fez carreira na área financeira, e o caçula, Raul Fernando do Amaral Street, justamente o Doca Street. Ele foi assassino, confesso, de uma das mulheres mais interessantes, mais sedutoras, mais provocativas, mais livres. Era um verdadeiro espírito livre naquela década de 70 no Brasil. Ângela era uma mulher vibrante e desafiadora. Em plenos anos 70, na década mais dura da repressão militar, com gente morrendo nos porões da ditadura e com a censura super forte, ela desafiava o machismo dominante. Só o fato da Ângela Diniz existir naquela sociedade já causava inveja, causava o interesse, causava o desejo, causava o ódio daquela sociedade. Ângela tinha apenas 17 anos, uma menina, quando se casou com o engenheiro Milton Vilas Boas, de 31 anos. O casamento durou 9 anos e o casal se desquitou na justiça, porque naquela época divórcio era proibido, era ilegal. Mas a história da Ângela vai começar a ficar muito triste, muito triste. Na separação, o marido consegue a guarda dos 3 filhos. E uma amiga dela, a Kiki Caravaglia, disse que ela ficou arrasada. Ela veio para o Rio de Janeiro e os filhos ficaram em Minas e ela morria de saudade deles todos os dias. A Kiki, essa amiga da Ângela, disse que ela conversava escondido com a filha, com uma das filhas, porque ela era proibida de falar com as filhas também. As colunas sociais eram famosíssimas naquela época. Era um Instagram dos anos 70. Sempre retratando a futilidade da vida da alta sociedade, que era acompanhada nas folhas dos jornais por todo mundo no Brasil. Um dos colunistas sociais mais famosos foi Ibrahim Suede, com quem trabalhou por muitos anos o saudoso jornalista Ricardo Eugênio Boechat. Ibrahim Suede namorou a Ângela durante um tempo. E esse relacionamento foi conturbado, foi muito violento, tinha sempre bate-boca, o Ibrahim batia nela. Essa amiga Kiki, ela disse que em uma das festas o Ibrahim deu supapos nela e disse que ia matar ela, e eles brigaram, foi feia, a festa acabou, todo mundo foi embora. Em 1973, o caseiro e vigia de Ângela, um rapaz negro, José Avelino, foi encontrado morto do lado de fora da casa, perto da janela dela, com um facão na mão e com a barriguilha da calça aberta. No início, a Ângela confessou o crime, dizendo que matou o rapaz por legítima defesa, mas depois as investigações mostraram que havia uma terceira pessoa na casa. Era o milionário Arthur Vale Mendes, o Tuca Mendes, herdeiro do grupo Mendes Júnior. Ângela depois voltou atrás e disse que tinha confessado para poder proteger o Tuca Mendes. E no final das contas ele acabou confessando o crime, mas pasme, olha como é que foi a pena dele. As circunstâncias do crime nunca foram esclarecidas, nunca se entendeu direito o que houve ali. Mas, no final das contas, mesmo ele tendo confessado o crime, o Tuca Mendes foi condenado a apenas 2 anos de pena, com direito à suspensão condicional da pena, e foi liberado. Não ficou um dia sequer na cadeia. E com o Doc Street não foi diferente. Doc e Ângela estavam namorando há 4 meses, e foram 4 meses infernais. Muito ciúme, muita briga, muita violência. Em dezembro de 1976, o casal foi para Búzios, que era ainda selvagem, só se chegava lá de barco ou por estrada de terra. Mas no dia 30 de dezembro, cara, um pouquinho antes do Réveillon, depois de um bate-boca, depois de uma briga que eles tiveram, o Doca puxa uma pistola bereta e pá, 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 dá 4 tiros no rosto da Ângela, 3 no rosto e 1 na nuca. E a Ângela, claro, a Ângela morre, cara. Depois disso, Doca Street fugiu da cena do crime e ficou desaparecido. Ele se escondeu em uma das fazendas da família, lá no interior de São Paulo. Numa das fazendas da família, possivelmente da família lá da Baronesa. Ainda terras remanescentes da Baronesa, né, como herança da Baronesa, que eu falei no início do vídeo. Fico ouvindo essa história que o pior ainda está por vir. Ele só viria a ser julgado de fato quase 3 anos depois. O julgamento foi amplamente televisionado. Só a Rede Globo enviou uma equipe de mais de 50 pessoas para Cabo Frio, pois Búzios ainda fazia parte de Cabo Frio. 2 dos maiores advogados do Brasil se enfrentaram diante do tribunal do júri: Evandro Lins e Silva, atuando na defesa de Doc Street, e Evaristo de Moraes Filho, contratado pela família de Ângela como assistente de acusação. E a cidade de Cabo Frio parou por 2 dias. Ônibus de excursão chegando de tudo que é lado do Brasil, pipoqueiro, vendedor de cachorro-quente, virou um evento, como se tivesse uma Olimpíada, uma Copa, um campeonato de surf acontecendo na cidade. E tudo isso para assistir a Ângela ser morta pela 2ª vez. A defesa atacava a moral de Ângela, questionando sua moralidade sexual, dizendo que ela teria não apenas traído Doca com um homem, mas pior, teria traído ele com uma mulher, o que seria muito mais ultrajante para ele, ser traído com uma mulher. Então, por isso, ele, para poder defender a própria honra, teria matado Ângela. E adivinha, cara, o tribunal do júri aliviou a barra dele. Como o julgamento estava sendo televisionado, o Brasil acompanhou tudo como se fosse um Big Brother. E adivinha, cara, o cara ganhou um fã-clube, várias mulheres querendo namorar com ele, querendo conhecer o Doc Street. Ele mesmo falou isso um pouco antes de morrer, quando ele lançou um livro.
E ele foi condenado por 5 votos a 2 a apenas 18 meses de prisão. 18 meses de prisão pelo assassinato. E mais 6 meses por ter fugido da justiça, com direito de liberação incondicional. Como ele já estava preso preventivamente, temporariamente, há 6 meses, ele já tinha cumprido o tempo mínimo da pena e saiu do tribunal andando livre. Não ficou na cadeia depois disso um dia sequer. Mas a boa notícia, se é que podemos dizer que alguma notícia boa nessa história aconteceu, é que a pressão do movimento feminista levou a um novo julgamento. Por essa DOCA não esperava. A decisão patética anterior do Tribunal do Júri gerou movimentos feministas de protesto contra a violência doméstica, sob o lema "Quem ama não mata". Isso em oposição ao argumento da defesa do DOCA, que tinha dito que ele tinha matado por amor. Em 1981, DOCA Street foi submetido a um novo julgamento e condenado a 15 anos de prisão. O julgamento foi acompanhado pessoalmente por ativistas feministas que organizaram uma vigília, explodindo em aplausos quando a sentença foi anunciada. Enquanto que no primeiro julgamento havia predominado uma cobertura machista, a partir da vida sexual da vítima, já no segundo julgamento a pressão do movimento feminista impôs que se julgasse baseado no próprio assassinato e que se invalidassem os aspectos emocionais envolvidos na sentença. Essa história toda só mostra pra gente que, apesar de uma ascendência nobre, né, de ter barões, baronesas na família, de ter um pai decente, como o pai do Doc Street foi, com grandes exemplos bons para se seguir, nem sempre as pessoas seguem esse exemplo e mancham a história da família, mancham a memória da família, como o Doc Street manchou nesse caso. Essa história também mostra pra gente uma outra coisa. Não existe nada mais ameaçador, não existe nada que bote mais medo no homem inseguro do que uma mulher livre, do que uma mulher dona de si. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, compartilhe esse vídeo com os teus amigos e até a próxima história. Tchau, tchau.